Shalom, você está no canal Sou Peregrino na Terra e aqui você estuda as Escrituras no contexto original. Nesse vídeo vamos falar sobre Mateus capítulo 15, a parte 2, que é a partir do verso 21, onde falaremos sobre a mulher cananeia e o contato dela com Yeshua. Como foi? Muitas pessoas têm uma ideia um pouco deturpada a respeito de Yeshua, da imagem dele, de como ele agia, e nesse vídeo você terá a oportunidade de conhecer no contexto original esse caráter, esta parte da vida de Yeshua. Então acompanhe esse vídeo até o final, não deixe de dar o seu like e de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Vem comigo! Vamos fazer como nós fizemos na primeira parte, né? Mateus capítulo 15, parte 1. Eu vou ler alguns versos e a gente começa a conversar sobre ele e depois a gente vai lendo o restante dos versículos e vamos introduzindo toda a informação necessária aqui nesse conteúdo. Então, Mateus capítulo 15, a partir do verso 21, estamos aqui saindo daquela ocasião, tá, da parte 1 do vídeo, em que Yeshua foi questionado sobre a questão da lavagem de mãos, e aí o verso 21 inicia dessa forma, olha, Yeshua saiu daquele lugar e se retirou para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher de Canaã, né, uma mulher cananeia, que morava ali, veio a ele gritando, Senhor, tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Minha filha é mantida sob poder de demônios e está sofrendo muito. Mas Yeshua não lhe disse nenhuma palavra. Então, seus talmidim se aproximaram dele e pediram, mande-a embora, porque ela está nos seguindo e seus gritos são insuportáveis. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher veio e caiu aos seus pés e disse, Senhor, ajude-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cães de estimação, ou em algumas traduções, aos cachorrinhos. Verso 27. Disse ela, isso é verdade, Senhor, mas até os cães comem as sobras que caem da mesa de seus donos. Então Yeshua lhe respondeu, a senhora é uma mulher que possui muita confiança, que seu desejo seja atendido. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. É interessante esse relato de Matitiarro, de Mateus. Por quê? Porque muitas pessoas costumam falar que
que Yeshua é só amor. Na verdade, eles não falam Yeshua, né? Eles usam o nome JC e os termos da religião, do sistema religioso cristão, né? E eles falam que ele é só amor, que ele veio para trazer amor ao mundo, que ele veio para mudar as coisas, que ele veio para, como é que a gente pode dizer, né, expressar amor, que ele é acolhedor. Mas repare que nessa situação, e essa não é a única, você vai encontrar nos evangelhos outras situações parecidas com essa, onde Yeshua, ele não está lidando com os gentios como as pessoas do sistema religioso ensinam que ele lidou. Ele não trata os gentios como as pessoas do sistema religioso ensinam que ele tratou, ou que seria a missão dele tratar. Ele veio com um propósito, e ele deixa claro qual era o seu propósito. Yeshua não veio para, de imediato, tratar com gentios, com goim. Yeshua, ele veio com um propósito: recuperar, resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando a gente lê um texto desse aqui, em que uma gentia procura Yeshua, e ela não procura de qualquer jeito, nós vamos ver isso aqui. Uma gentia procura Yeshua, e Yeshua, num primeiro momento, a despreza, não responde, não dá atenção a ela. A gente repara que o conceito do sistema religioso está errado. Mas isso tem um motivo, e quando você olha para o contexto das Escrituras, quando você olha para a vida do Mashiach, você consegue perceber o motivo de tudo isso. E nesse estudo eu tenho certeza que você vai conseguir compreender e você vai entender tudo o que está acontecendo aqui neste relato. Então, vamos adentrar mais profundamente a esse conteúdo. David H. Stern, no seu comentário judaico do Novo Testamento, na introdução dessa parte, a partir do verso 21 de Matitiarro, de Mateus, ele diz o seguinte: ele faz um apanhado aqui do verso 21 ao verso 28, e ele diz o seguinte, olha, essa passagem levanta a questão: será que Yeshua trata os gentios de um modo inferior? Ele é um judeu chauvinista? A questão toda aqui está no ministério, está no propósito. Muitas pessoas acham que nessa primeira parte da vinda de Mashiach, do Messias Yeshua, que ele já teria aí o dever, como tarefa, resgatar toda a humanidade. Mas este não era o propósito, este não era o princípio. O princípio era de que ele primeiro resgataria a casa de Israel. E a união entre a casa de Israel e a casa de Judá traria consigo as demais pessoas, ou as nações. E nós vemos isso acontecendo quando, a partir dos Talmidim, dos Shaliachim, dos apóstolos de Yeshua, mais à frente, a gente está vendo isso no livro de Atos, a playlist está aqui no canal, você pode pegar para estudar, para entender. Eu explico ele verso a verso, como eu faço aqui nesse capítulo. A gente vê no decorrer da história que os Shaliachim, os apóstolos, os Talmidim, eles começam a levar essa mensagem de Mashiach para outras pessoas, para outras nações, para pessoas de outras nações. E essas pessoas recebem, então também acolhem o Mashiach em suas vidas. Então a profecia, ela se cumpre, mas a profecia ela tem níveis para ser cumprida. E o primeiro nível do ministério de Yeshua era primeiro resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então repare, esta mulher vem, o texto fala que Yeshua sai daquele lugar. Qual lugar é esse que ele sai? Aonde ele estava, que foi questionado pelos fariseus a respeito da Netilat Yadayim, que nós vimos na primeira parte desse vídeo, no capítulo Mateus, capítulo 15, parte 1. Aí o texto fala que ele saiu daquele lugar e se retirou para a região de Tzor e Sidom, ou seja, Tiro e Sidom, certo? Ou seja, ele foi para a região norte, para a região das 10 tribos, a região da Galileia,
certo? Ele avançou, ele subiu mais o território. Então, era uma região, literalmente, lá de trás do livro de Josué, você vai pegar isso, era uma região da Cananeia, de Canaã. E quando ele chega àquele lugar, uma mulher de Canaã, que morava ali, veio a ele. Quando o texto fala que uma mulher de Canaã, tá, que morava ali, seja uma mulher cananeia, por isso que algumas traduções trazem dessa forma, uma mulher cananeia. E o texto fala que ela vem e vem gritando até ele: Adon, tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Minha filha é mantida sob o poder de demônios e está sofrendo muito. Aqui é muito importante que a gente pare e tente compreender a forma como essa cananeia está se referindo a Yeshua. Primeiro, ela vem gritando, tá? Ela vem gritando o quê? Qualquer coisa? Não. Ela vem gritando, se referindo a ele como um senhor, não como Deus, mas como um senhor. Ela vem se referindo a ele como alguém em quem ela tinha confiança, como um mestre. Veja, ela fala Senhor, né, que no original aqui seria Adon, tenha misericórdia de mim. E aí ela complementa com algo muito importante, algo que relaciona com a confiança que ela tinha, com a fé dela, com o entendimento dela de quem era Yeshua, ou seja, qual era a pessoa de Yeshua. Ela não tem a mínima dúvida de que ele era o Mashiach de Israel. Ela não tinha a mínima dúvida disso. Tanto que ela vem dizendo, Senhor, Adon, tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Aqui está o segredo da fé desta mulher. Ela tinha plena certeza de que Yeshua era o Mashiach, porque ela o chama de filho de Davi. E isto é literalmente um apontamento para o Mashiach. Porque uma característica de Mashiach é que ele é descendente de David, que ele é filho de David. Então, quando ela o chama de Senhor, pede a ele para ter misericórdia dela, entendendo que ele é Mashiach, e ela fala filho de Davi, ela está expressando para ele que ela o reconhece como o Mashiach. E isso é muito importante. Isso é muito importante, porque vai trazer à tona que mesmo ela, como uma gentia, estava tendo acesso ao conhecimento de quem ele é. Isso através de testemunhos, de relatos, porque tudo que Yeshua estava fazendo estava gerando grande comoção em todas as regiões por onde ele passava. E ele já tinha passado por ali. Então, quando ele passa por ali, ela se vê na necessidade e ela vai e expressa a sua fé. Ela vai atrás do Mashiach de Israel para libertar a filha dela. Por quê? Porque os profetas declaravam que o Mashiach teria autoridade como um príncipe de Deus. E isso é interessante. Mas ela vem gritando, expressa sua fé e diz o que ela precisa. Olha, minha filha está atormentada por demônios e está sofrendo muito por Shedim, por causa de Shedim. E o verso 23 fala, mas Yeshua não lhe disse nenhuma palavra. Gente, isso aqui é interessante. Por quê? Como eu já falei, as pessoas têm a impressão de que Yeshua seria muito amoroso. E se ele fosse todo esse amor que as pessoas expressam, que as pessoas falam, por que Mateus relata que Yeshua não ligou a mínima para ela, não deu atenção para ela? Será que ele estava fingindo? Ele estava fazendo uma cena? Ele estava fazendo um charminho para que ele conseguisse puxar mais alguma coisa dela? Aqui os pregadores falariam muitas coisas. Mas a verdade é que, no decorrer do contexto do relato de Matitiahu, do relato de Mateus, a gente vai descobrir por que Yeshua não dá a mínima, por que Yeshua não responde. O texto fala, mas Yeshua
não lhe disse nenhuma palavra e continuou seu caminho. Ela continuou gritando. E os discípulos, o texto fala, então seus talmidim se aproximaram dele e pediram, mande-a embora, porque ela está nos seguindo. E seus gritos são insuportáveis. Aquela mulher não parava de clamar a mesma coisa. Mas Yeshua vai dar a resposta e o motivo pelo qual ele não respondeu a ela. Ele diz o seguinte, ele respondeu, verso 24, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é a primeira vez que Matitiahu relata que Yeshua fala sobre isso. Você vai ver aqui vídeos anteriores a este aqui, que eu já falei sobre isso. E Yeshua fala, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que isso quer dizer? O que significa isso? David H. Stern, ele fala sobre este versículo 24, sobre a fala de Yeshua, eu fui enviada para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz que a missão pessoal de Yeshua, anterior à sua morte e ressurreição, era apenas junto ao povo de Israel, aos judeus, o povo de Deus. Depois que o Espírito Santo foi dado, isso David H. Stern falando, tá? Depois que o Espírito Santo foi dado, tá? O evangelho alcançaria os gentios até mesmo nos confins da terra, lá conforme Atos 1:8, que seriam acrescentados a Israel por intermédio do testemunho de Mashiach, conforme Paulo relata lá em Romanos capítulo 11, verso 16 a 24. Só que a gente pode ampliar um pouco mais este conceito aqui, tá? A gente pode melhorar isso aqui. O David H. Stern fala que o ministério de Yeshua seria apenas junto aos judeus. Eu vou melhorar isso. Junto aos judeus ele já estava falando. E muitos judeus, pelo menos os religiosos, o estavam rejeitando. Mas o propósito de Mashiach primordial não era nem junto aos judeus. Era primeiramente a casa de Israel. Porque há uma diferença, você já sabe disso, você que assiste os nossos vídeos, segue as lives que nós fazemos, você já sabe disso. Existe a casa de Israel e a casa de Yehudá, a casa de Judá. Os judeus são da casa de Judá. A casa de Israel representa as 10 tribos que foram perdidas, assimiladas pelo mundo desde a época do filho de Salomão, da divisão das tribos. Isso é repetido pelos profetas. Não é à toa que Jeremias e Irmiarro, no seu capítulo 31, ele vai falar que o Eterno dizendo através da boca dele, falando que ele vai fazer uma nova aliança, uma renovação da aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, a casa de Israel. E muitas pessoas acabam rejeitando este ponto de vista. Os judeus estão intrínsecos nisso? Estão. E Yeshua estava ali pregando e ensinando para judeus. Mas ele fala que o ministério dele, em primeiro momento, era para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, as 10 tribos que haviam sido espalhadas pelo mundo e haviam sido assimiladas. Muitas pessoas que estavam vivendo naquela ocasião na região da Galileia, que é chamada de Galileia dos gentios, eram dos membros da casa de Israel que haviam retornado já para aquela área, mas muitos ainda estavam espalhados pelo mundo. Então, inclusive, os Shaliachim, e aí o conteúdo do que H. Stern falou posteriormente a Atos 1 e o que Paulo fala em Romanos 11, é exatamente sobre isso. Os Shaliachim e os Talmidim iriam resgatar, continuar esse resgate das ovelhas perdidas da casa de Israel ao redor do mundo. E isso traria também gentios. Mas olha que Yeshua ele é muito claro ao dizer, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou nessa versão aqui, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso, Yeshua não dá a mínima para aquela mulher naquele momento. Por isso, ele não a responde. Porque ela não era da casa de Israel, ela era cananeia. Ainda não era chegado o momento dela. Mas ela estava ali, expressando a fé
expressando a confiança e mostrando para ele que ela entendia e sabia quem ele era. E isso vai gerar, então, uma resposta. Por que os seus talmidim, os seus alunos, o pararam e o pediram para intervir e fazer com que ele mandasse ela embora? E Yeshua dá essa resposta. Então ele vira para ela, depois de falar que ele não veio para os gentios, mas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele vem e fala, dizendo para ela, a mulher veio até ele, né, nesse momento. Então, verso 25, a mulher vem até ele, se prostra aos pés dele, tá? Caiu aos seus pés e disse, Senhor, ajude-me. Veja, por que ela se prostra aos pés dele? Porque ela o reconhecia como Machia. Ela o reconhecia como um rabino, como um mestre. E era comum alguém que fosse pedir alguma coisa a uma autoridade se prostrar em reverência. Não era uma adoração. Ela não estava reconhecendo ele como uma divindade. Não. Ela estava o reconhecendo como Machia, como um senhor, como uma autoridade. Então ela se prostra diante dele e ela vai falar uma palavra. E ela vai e fala, a mulher veio, caiu a seus pés e disse, Senhor, ajude-me. Então Yeshua agora, sem ter mais como evitar a situação, vira para ela e responde, não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cães de estimação ou aos cachorrinhos. Aqui, para quem não entende, Yeshua fez um trocadilho. Por quê? Porque ela era cananita. Ela era filha de cão. Filha de cão é o quê? Um cachorrinho. Então, Yeshua faz um trocadilho. Não é certo tirar o pão dos filhos. Ou seja, tirar o pão de Israel e dar aos cananeus, certo? Mas Yeshua usa uma parábola. Não é certo tirar o pão dos filhos que estão sentados na mesa e dar para os cachorros, para os cachorrinhos que estão embaixo da mesa. Mas olha a fé, olha a confiança desta mulher, que ela vai dizer o seguinte, isso é verdade, Senhor. Isso é verdade, Adão. Mas até os cães, até os cananeus comem as sobras que caem da mesa de seus donos. E aqui, tanto ela responde também por parábolas, falando que, usando a parábola do cão e do dono, que o cão que está embaixo da mesa come o farelo que cai da mesa, como ela também se coloca na posição de servo de Israel, uma vez que desde a época do livro de Josué, a gente vê que o povo de Israel não retirou da terra todos os cananeus, mas os fizeram de servos. Então ela se coloca nessa posição, entendendo a situação dela, e ela responde, mas também os cananeus, o que ela queria dizer era isso, os cananeus comem, ou seja, podem usufruir do que é dado aos filhos, ou seja, aos senhores, aos seus donos, que são os israelitas, que tomaram posse da terra. E ela entendeu isso. E ela demonstra que a promessa feita aos senhores, à casa de Israel, ao povo de Israel, também poderia ser para ela, uma vez que ela se colocasse na posição de quem serve ao Deus de Israel. A resposta dela é muito clara, isso é verdade, Senhor. Mas até os cães comem as sobras que caem da mesa dos seus donos. Até os cananeus comem das sobras que caem da mesa de seus donos. Ou seja, até os cananeus podem receber o que é colocado no altar dos seus senhores, ou seja, dos seus donos, do povo de Israel. Ela se colocou nessa posição. Então, Yeshua, entendendo a confiança dela,
Reconhecendo isso, ele fala: então Yeshua lhe respondeu: a senhora é uma mulher que possui muita confiança. Confiança é emunar, fé no conceito original. Ou seja, é a confiança baseada ou estabelecida em obediência. Aquela mulher cananeia não era qualquer pessoa. Ela confiava no Deus de Israel. Ela provavelmente seguia o Deus de Israel e estudava as profecias, porque ela reconheceu em Yeshua o Machia, e reconhecendo nele o Senhor, o Adon, a autoridade que o Eterno havia enviado. E Yeshua reconhece essa fé nela e diz para ela, então, que seu desejo seja atendido. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. A filha daquela mulher foi curada naquele mesmo instante. Essa passagem de Mateus, de Matitiarro, ela é uma profecia muito forte. E você sabe que a vida do Mashiach, a vida de Yeshua, ela é uma profecia. E essa passagem, ela é uma profecia muito forte, porque ela relata exatamente o propósito do Mashiach e o que pode acontecer com um gentio que se aproxima do Eterno através da Torá, através do ensino dos profetas e através do reconhecimento do Mashiach, do reconhecimento de Yeshua. Porque isso faz com que a pessoa possa ser transformada e esta pessoa ser recebida e receber a graça do Eterno, receber a misericórdia, receber a salvação e a entrada na aliança. Vejam, essa mulher recebeu a cura de sua filha. O Shedim, que estavam na vida dela, deixou de perturbar aquela filha. E o contexto vai dizer, verso 29, Yeshua saiu dali e foi para a beira do lado do lago Kinneret, né? O mar da Galileia, conhecido como Mar da Galileia. Ele subiu a um monte e se assentou. Esse texto, a partir de agora, do verso 29 para frente, paralelo dele, está em Marcos capítulo 8. E o verso 30 vai dizer, uma grande multidão se dirigiu a ele, trazendo-lhe mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros. Eles os colocaram a seus pés, e Yeshua os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo. E disseram uma brachá ao Deus de Israel. Disseram uma bênção, agradeceram ao Deus de Israel. Aqui é um momento importante para a gente parar e relembrar que a visão das pessoas na época de Yeshua não era reconhecê-lo como Deus, reconhecê-lo como um ser divino. Eles sabiam muito bem, porque já estava concatenado em sua mente e em seu coração, que o Eterno é um, mas que ele enviaria o Messias, o enviado, o mensageiro. Para quê? Para ser o seu representante. Portanto, o que este representante faz, tá? Não é para ser agradecido a ele, não é para louvar a ele, é para louvar ao Eterno. Por isso o texto de Matitiarro vai dizer que o povo, que as pessoas que estavam ali e que foram curadas, e as pessoas que viram as curas, disseram uma brachá, uma bênção de agradecimento ao Deus de Israel. Veja isso, ao Deus de Israel. Ele estava onde? Na região das 10 tribos, na região das pessoas da casa de Israel. E essas pessoas estavam agradecendo ao Deus de Israel. E com certeza, no meio daquelas pessoas ali, havia também mais gentios que haviam sido curados e que haviam visto esse testemunho e que estavam ali agradecendo ao Deus de Israel. Esta profecia aponta claramente para que a missão de Mashiach, para que o testemunho de Mashiach sirva
para a casa de Israel é o propósito, mas serve para as pessoas das nações que se colocam na posição de servos do Eterno, cumprindo a Torá, reconhecendo o Mashiach. E o texto vai continuar, verso 32. E Yeshua chamou seus talmidim, seus discípulos, e disse: tenho compaixão desta multidão, porque eles estão comigo há 3 dias e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desmaiar a caminho de casa. Os talmidim lhe disseram: onde poderíamos encontrar neste lugar remoto pães suficientes para alimentar essa multidão? Verso 34. E Yeshua lhes perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 e alguns peixes. Depois de dizer à multidão que se assentasse no chão, ele pegou os 7 pães e os peixes, disse uma brachá, uma bênção, partiu os pães e os entregou aos talmidim, que deram à multidão. Todos comeram até se fartar e juntaram 7 cestos cheios de sobras, cerca de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados. Depois de ter despedido a multidão, ele entrou no barco e foi para a região de Magadã. Esse relato é mais um relato de multiplicação de pães e peixes. E o interessante é que isso aqui é uma profecia muito forte. Veja o texto. Vou voltar lá no verso 32. Yeshua chamou seus talmidim e disse: tenho compaixão desta multidão, porque eles estão comigo há 3 dias e não têm nada para comer. Aqui é uma alusão, é um apontamento para os 3 milênios após esse período em que Yeshua estava ensinando aqui. Nós estamos vivendo este período desses 3 milênios. E há uma multidão que não tem nada para comer. E Yeshua está ensinando para os seus talmidim alimentarem essa multidão que precisa de alimento, que precisa de comida, porque eles estão há 3 dias com ele e não têm o que comer. Isso é um apontamento para os seguidores de Mashiach alimentarem as pessoas. Isso aqui é uma profecia que se remete ao futuro deles aqui, mas que para nós estamos vivendo este momento. O texto continua, tá? O texto continua dizendo: tenho compaixão dessa multidão, porque eles estão comigo há 3 dias e não tem nada que comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desmaiar a caminho de casa. Mandá-los embora com fome seria despedir, ou seja, seria separar eles sem ter o alimento. O cumprimento disso vai ser no futuro, quando Yeshua separar as ovelhas dos bodes. Isso será relatado mais uma vez lá em Mateus 24 e 25. Veja que aqui Yeshua já está preparando o caminho para um ensino. E ele diz que não queria mandá-los embora com fome para que eles não desmaiassem. Nós sabemos que estamos passando por um período difícil e a situação vai ficar cada vez mais difícil. E esse período de 3 dias que Yeshua se refere, esses 3 milênios que nós estamos vivendo após a primeira parte do ministério de Yeshua, até a sua vinda, para completar 7 milênios, porque no 4º milênio ele veio, e contando mais 3 dará 7 milênios, que é quando ele retornará para fundar o milênio sabático. Então veja que esse período que nós vivemos é um período difícil, é um período em que as pessoas estão com fome da verdadeira palavra, mas elas não sabem que estão com fome e a desprezam. E Yeshua está ensinando: não quero mandá-los embora, não quero despedir eles sem dar-lhes alimento. Ou seja, eu não quero separá-los, porque vai chegar o momento dessa separação. Mas até que isso aconteça, os talmidim precisam dar alimento. E Yeshua continua, verso 33. Os talmidim disseram: onde poderíamos encontrar neste lugar remoto pães suficientes para alimentar essa multidão? Ou seja, como que num tempo como este que nós estamos vivendo, nessa dificuldade que nós estamos vivendo, no desprezo que está pela palavra do Eterno, como poderemos dar alimento para essas pessoas?
E Yeshua lhes perguntou: quantos pães vocês têm? Preste atenção nisso. Quantos pães vocês têm? Pão é um apontamento para a Torá. E eles respondem: nós temos 7 pães e alguns peixes. 7 pães. Apontamento para mandamentos. Quais mandamentos você pode enquadrar no 7? Você pode enquadrar as 7 moedim. Você pode colocar os mandamentos do Eterno que estão nas tábuas da lei. 7 é um apontamento para o Shabat, para o descanso. E eles falam 7 pães e alguns peixes. Peixe também é alimento. Peixe também é um apontamento para a Torá, porque peixe é um animal que vive na água. Os peixes que vivem na água, a água é um apontamento para a Torá, que é purificação. Então fala, verso 35, depois de dizer à multidão que se assentasse no chão, Yeshua pegou os 7 pães e os peixes, disse uma brahá, ou seja, disse uma bênção, agradeceu ao Eterno, partiu os pães e os entregou aos talmidim, aos discípulos, ou seja, entregou a Torá limpa, os mandamentos limpos de dogmas, porque 7 é um apontamento para a Torá, 7 é um apontamento para o descanso, para a purificação, porque no Shabat se purifica. Os peixes são animais puros, peixes que são alimentos, claro. Por isso que ele está tratando aqui de peixes, porque ninguém teria ali peixe impuro para servir de alimento, porque eles não comiam esses peixes. Então, esses peixes são apontamentos para pessoas que são purificadas, que já foram lavadas pela Torá, pelos mandamentos, já passaram pelo Shabat, já passaram pela purificação. Então ele fala, deu uma barra e os entregou aos talmidim para que eles dessem à multidão. É um apontamento para aquilo que nós devemos fazer. E o texto continua. Todos comeram até se fartar. Ou seja, todos comeram. Isso é um apontamento para o que vai acontecer no futuro. As pessoas vão se alimentar até se fartar. Algumas permanecerão, outras não. E o texto fala, e juntaram 7 cestos cheios. Veja que o 7 está presente aqui. Tem muito mais nesse contexto aqui a se falar, mas o meu propósito nesse estudo não é trazer todos os apontamentos proféticos. Isso aqui a gente faz num outro momento, mas é só dar uma pincelada para que você possa compreender um pouco do contexto original daquilo que Yeshua estava trazendo naquele momento, para que você possa entender que o que está acontecendo aqui não é o que muitas vezes é ensinado no sistema religioso. E juntaram 7 cestos cheios de sobras. 7 cestos cheios de sobra está apontando para que no 7º milênio muitas pessoas receberão a palavra da verdade, os mandamentos, a Torá limpa de Hashem. Verso 38. Cerca de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados. Se você para e vê 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados. Isso aqui também tem um apontamento profético. Ou seja, depois do quarto milênio, e quando você soma os 3 milênios posteriores, e chegando ao 7º milênio, passando-se o 7º milênio, que é 3 mais 1, 4, nesse quarto milênio, muitas pessoas irão se fartar da palavra de Hashem. Irão mudar o seu posicionamento. Pessoas da segunda ressurreição irão aprender e decidir servir ao Eterno corretamente. Esse é o significado dos 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E aí ele vai continuar.
Depois de ter despedido a multidão, ele entrou no barco e foi para a região de Magadã. Então, este é o entendimento desse capítulo 15 de Matitiarro, que muitas pessoas geram tantas confusões, tantos ensinos errados, mas todo o ensino de Yeshua, como eu tenho mostrado aqui nesses vídeos, tem um propósito profético. Todos os ensinos de Yeshua apontam para o futuro. E esse futuro, o meio dele, é a nossa época. E o complemento e a plenitude dele é no futuro. Por isso, eu espero que você tenha compreendido muito bem esse vídeo, essas explicações, dentro do contexto original a respeito desse ensino, desse relato de Matitiarro a respeito da vida do Mashiach Yeshua. Espero você no próximo vídeo. Até mais.